Mateus 24, versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em quê? Em todo o mundo. Em todo o mundo, para testemunho a todas as, até que ele venha, ou então virá o quê? O fim, até que ele venha. O evangelho de Deus será pregado a toda criatura. Há 15 dias atrás eu estava com os irmãos aqui, que domingo passado eu estava ministrando numa igreja em Barra de São Francisco. Semana passada eu estava em Barra de São Francisco, no domingo. Nós temos algumas igrejas presbiterianas lá, primeira, segunda, terceira, quarta. E irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus sobre esse mês de missões. Eu quero falar de Deus para o teu coração essa noite. Ainda há muito que se fazer. A igreja está dispersa. A igreja está parada. Ela precisa continuar a sua obra. A igreja precisa continuar o seu ministério. Porque se você parar para pensar, nós temos 195 países do mundo. Só 120 alcançados por Jesus. Há muitos países e povos que precisam ser ainda alcançados. Mas se nós olharmos para o contexto da nossa igreja, da nossa vida como missionários e como missionárias, a gente percebe que no dia 12 de agosto de 1859, Asher Greenside, o reverendo Asher Greenside, veio dos Estados Unidos pelas missões internacionais, veio para o Rio de Janeiro e começou a pregar o evangelho. Só que tem uma coisa: naquela época não tinha internet, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha sequer carros automotivos, naquela época não havia bicicleta. E como é que eles pregavam uma palavra? Como é que eles faziam isso? Eu fui meditando e pesquisando, sabia que o reverendo Asher Greenside, mais outros pastores, pregavam a palavra em aldeia por aldeia, porque na época havia muitos índios no Brasil, muitas tribos. Só que eles chegavam a percorrer, irmãos, cerca de 100 a 200 quilômetros para pregar o evangelho. Andar a cavalo ou andar a pé? Quem tinha medo de andar de cavalo não ia de cavalo, ia a pé. Então, se o culto era domingo, para chegar numa outra aldeia, numa outra vizinhança, a 200 quilômetros, quantos dias ele deveria andar somente para fazer o culto? Você imagina? Quantos dias de caminhada para um missionário, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, para alguém pregar a palavra? Era 5 dias, uma semana. Já parou para pensar nisso? Nós hoje temos tudo nas nossas mãos, está na palma das nossas mãos. Fazer um culto no lar, pregar o evangelho, falar de Deus, cantar um louvor, orar por alguém, nunca foi tão fácil. Eu lembro quando eu atendia numa clínica como terapeuta lá em Barra de São Francisco, eu gostava muito de estudar nessa área de terapia, e eu fiz alguns cursos. Eu fiz um curso chamado Reiki, que era um curso de terapia natural, aonde você pode, através de telefone, fazer uma terapia para uma pessoa do outro lado do mundo. A gente, com telefone, a gente faz a terapia do outro lado do mundo. E às vezes, alguns dias acontece que pessoas me ligam:
de São Paulo, já me ligou uma pessoa lá do Pará, já me ligou gente da Bahia, falando, você podia orar por mim? Gente, como é que essa pessoa descobriu meu telefone? Mas alguém passou meu telefone. Aí eu paro tudo ali, às vezes eu estou dirigindo, eu encosto o carro, peraí que eu vou orar por você, aí eu faço oração pelo celular. Hoje está muito fácil pregar o Evangelho. Só que ao mesmo tempo que está tão fácil pregar o Evangelho, eu percebo que o nosso país, o Brasil, é um país quase totalmente evangelizado já. Se você for na Bahia agora, no centro da Bahia, ali no Pelourinho, no Grande Salvador ali, você vai ver ali que tem os cantos ali que o pessoal faz as umbandas, aqueles negócios de, né, as suas, envolvendo ali aquelas coisas, as religiões deles, paganismo e outras coisas, mas também tem ali uma igreja católica, tem ali uma igreja presbiteriana, tem ali uma igreja batista, tem uma Assembleia de Deus. Ou seja, o Brasil está evangelizado. Graças a Deus por isso. Se nós formos ali no sertão da Bahia, indo para a divisa de Minas Gerais, um lugar chamado Vale do Jequitinhonha. Qual é o Vale do Jequitinhonha? O Vale do Jequitinhonha são várias cidades, inclusive tem o Espírito Santo também. Depois de Ecoporanga, um lugar chamado Juaçuba para frente, também é parte do Vale, grande Vale do Jequitinhonha. Aí Bahia, Minas Gerais, e quando a gente vai lá, eu conheço muitos missionários que já foram lá, a gente percebe, irmãos, a pobreza que há naquele lugar, a pobreza, a miséria, crianças chorando na rua, crianças que não têm a roupa para se vestir, pessoas que estão desesperadas porque não têm o que comer, não têm o que comer, meus queridos. E aí as pessoas vão daqui do Espírito Santo, leva mantimento, leva roupa, leva comida, e ali faz culto, e ali pregam. Por quê? Porque para Deus isso é bom. Nós precisamos ter uma vida de missionário, precisamos ter um coração missionário. Esses dias eu estava fazendo um vídeo de 1 minuto para colocar no Instagram, tem lá o Instagram, e eu falando assim sobre missões. Eu falei, olha, você que está me vendo, você tem um coração para missões? Você tem um desejo? Você se sente chamado para isso? Vocacionado para isso? Vá até o seu pastor, fale para ele que você quer fazer missões, porque na sua cidade já é evangelizada, no seu bairro já é evangelizado. Nós precisamos enviar missionários para fora, precisamos mandar missionários para fora. E eu falando sobre isso lá na internet, porque a igreja tem se estado cada vez mais devagar. Já reparou isso? Nós caminhamos aqui no bairro Rio Marinho, caminhamos aqui, a gente vai ver igrejas ali, igrejas aqui no bairro, igreja aqui atrás, do outro lado, uma igreja grande ali, porque, quer dizer, nós estamos no meio de um povo evangelizado. E o que Deus espera da igreja? De nós, de mim, de você. O que Deus espera? A Bíblia fala, meus queridos, lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, se você quiser ler, Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim: que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende e se converte, do que 99 justos que estão na igreja. É a palavra de Deus. A festa e a alegria no céu por um pecador que se converte a Deus. Então a igreja precisa ser uma igreja missionária. A nossa igreja precisa ser uma igreja missionária. E como é que eu posso ser
sendo missionário. Aonde? Aí o pessoal lê aquele capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, né? Todos os missionários das igrejas pentecostais e tradicionais e neopentecostais leem: porque temos que ser testemunhas tanto em Samaria, Judéia e a Galiléia e os confins da terra. Mas aonde é a Samaria? Aonde é a Galiléia? Pode ser na sua casa? Pode ser no vizinho da esquerda, no vizinho da direita, pode ser no seu bairro, pode ser no município, pode ser no seu trabalho, mas também pode ser em outro município, em outro país. A igreja precisa ser uma igreja missionária. Então, quando eu leio o versículo 14 de Mateus 24, onde eu penso, o versículo diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Todo mundo. E o texto vai, depois da vírgula, dizer: tem testemunho de todas as gentes, aí então virá Jesus. E a gente fala: Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. As igrejas estão pregando sobre isso. Jesus está voltando, se arrependa. Jesus está voltando, Jesus realmente está voltando. Mas, e o trabalho da igreja? Qual é? Qual é o principal trabalho da nossa igreja? É fazer missões. Fazer missões. Pastor, evangelista, presbítero, mas eu não consigo, porque eu sofro eu tenho doença, eu sou doente, eu estou cansado, eu estou aposentado, eu não posso, eu tenho meus filhos para criar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, E quando eu preparei esse texto, você pode ver, irmãos, eu não fiz esboço. Eu cheguei aqui, Deus foi colocando no meu coração. O Alan estava aqui, mas a irmã Zé estava preparando aqui, e Deus foi colocando no meu coração, porque eu falei: Deus, o Senhor vai falar para a igreja hoje. E eu fui colocando aqui, eu fui, e Deus, fala isso aí, que a igreja precisa buscar o avivamento espiritual. A igreja precisa ser uma igreja missionária. A igreja precisa ser uma igreja viva. A igreja precisa ser uma igreja que ela, precisamos correr atrás das almas. A igreja precisa correr. Mas esse compromisso, essa responsabilidade é do pastor da igreja. Mas essa responsabilidade é da SAF, é da PH. Será? Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão, se o quê? Se não há quem pregue. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Aqui mesmo no bairro, no morro ali em cima, nos cantos dos ribeirinhos, nas roças, nos interiores, na beira da praia, dentro do shopping, a gente pode evangelizar. É um folheto, é um testemunho. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. E nós precisamos, a igreja do Senhor precisa de despertamento. Eu estou começando um projeto aqui em Cariacica, irmãos. Temos orado, eu mais um evangelista, alguns irmãos. Nós estamos começando um projeto chamado Igreja no Lar. Uma vez por semana a gente vai fazer um culto no lar de alguém. E eu não vou falar assim: olha, eu quero fazer o culto na sua casa, eu quero fazer. Não, nós vamos jogar isso na internet. E quem falar assim: eu quero o culto da minha casa, nós vamos lá fazer o culto na casa dele. Vamos lá cantar louvor, vamos lá orar, vamos lá. A gente vai estar nesse projeto. Eu quero ir para a sua casa.
fazer um culto, adorar o Senhor, né? Certa vez eu fiz isso lá em Barra de São Francisco, nosso irmão conterrâneo lá. Eu trabalhava numa igreja em Vila Vicente, na Presbiteriana, inclusive hoje ela é ordenada na igreja, ou é congregação. E eu estava trabalhando na igreja lá e eu fiz uma chamada com os irmãos. Falei assim: olha, irmãos, vamos fazer um culto no lar toda segunda-feira? Então toda segunda-feira nós fazíamos um culto no lar. Como é que era esse culto? Os homens levavam refrigerante e as mulheres levavam qualquer coisa, um pratinho de qualquer coisa. E aí a gente faz o culto e no final do culto a gente se confraternizava. Meus irmãos, que maravilha! Tinha culto que dava mais gente nos cultos no lar do que na igreja. Mas porque o pessoal também se sabe, né? O pessoal gosta de, né? Quem não gosta de um culto abençoado, recebe o maná da palavra e ainda recebe um cachorro quente, um salgadinho, um bolo, ei, coisa boa. E aí nós fizemos isso durante alguns meses, talvez uns 6 meses. Tinha um culto que eu me lembro que deu mais de 30 pessoas. Eu precisei levar uma caixa, um microfone e um violão para cantar naquele culto. E aí a mesa do irmão estava repleta, a mesa estava cheia de coisa. Olha que irmão, olha que maravilha, que bênção. E as pessoas se convertiam ao Senhor, as pessoas se alegravam no Senhor. Eu peguei a igreja lá com 20 pessoas. Eu fiquei um ano nessa igreja, eu fui para outra igreja depois. Eu deixei a igreja com 88 matriculados na escola dominical, por causa dos cultos nos lares, por causa de andar no morro, evangelizar e ir atrás. Mas é muito importante nós sabermos de missões. Quando o nosso reverendo Ashel Greenstein estava no Rio de Janeiro pregando a palavra, ele andava quilômetros e quilômetros para pregar a palavra de Deus. Hoje, eu estou falando por mim também. Hoje a gente às vezes deixa de pregar, deixa de fazer a vontade de Deus, de fazer as coisas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Aí é difícil. E Deus quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque quanto mais você ser bênção na vida de alguém, Deus vai fazer o quê? Vai retribuir a você. Deus ama quem dá com alegria. E dá o quê? Dá o tempo. Também dá o tempo. Vai na casa da pessoa, vai se alegrar, vai se confraternizar. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido. Ah, porque eu sou muito, né? Então, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer um bolo. Então faz um bolo e leva na casa da irmã. Ah, eu sei fazer um biscoito. Faz o biscoito e leva na casa do irmão. A gente faz e usa aquilo que nós sabemos. Eu, como Deus me deu vários talentos e graças a Ele, a honra e glória pertence a Ele. 38 anos de música, né? Aí 20 anos como levita, como cantor, 5 CDs gravados, já escrevi 2 livros. Então, assim, os talentos que Deus me deu, graças a Ele, eu uso, eu canto, eu já fui em presídio, eu já fui em vários hospitais, a gente faz trabalho de capelania. Então a gente está ali, a gente pega o violão e afina, né? E rapidinho canta louvor ali, ora, e é isso que nós precisamos fazer. A igreja precisa fazer isso. Precisamos nos mover para isso. E eu quero finalizar a palavra, nós cantarmos mais alguns cânticos. Eu estava cantando com os irmãos, falando sobre Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Fala assim: que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. É a nossa força. É o dinamis. É o nosso espinafre, como
diz o velho Popeye do desenho animado, espinafre é a força, né? Deixa ele forte, né? Jesus é a nossa força, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa bandeira. O Senhor é quem nos faz caminhar, é Ele que nos leva, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos impulsiona. Se Ele é a minha força, Ele não vai me deixar desamparado. O que é que você precisa de Deus? Fala para mim nessa noite. Abre teu coração. Eu lembro quando eu atendia na clínica lá, eu perguntava, as pessoas chegavam para me atender, eu perguntava: o que você está precisando? As pessoas chegavam, choravam e falavam: olha, eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, né? Você sabe como é que é a terapia, né? E ali eu falava: olha, eu sei, entendo o que você está passando, e eu vou te falar algo aqui que vai te ajudar, mas o que eu quero é que você ouça aquilo que Deus tem no teu coração. Porque Deus tem muito mais abundantemente coisas boas para você do que aquilo que você pensa. Se você pensa isso aqui, Deus quer isso para você. É promessa de Deus para a nossa vida. Então, se a igreja de Cristo deve ser uma igreja missionária, e nós podemos ser uma igreja missionária, tem que começar aqui dentro do seu coração. Como diz o cântico: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, a começar em mim. E eu falando com Deus: Senhor, quebra meu coração, transforma, quebra meu vaso, me faz de novo, porque Deus, eu quero isso para a minha vida. Nós queremos isso. Feche os teus olhos em nome de Jesus.